E quando depois vamos lá verificar o resultado eleitoral, o sujeito foi reeleito. Então, a reeleição me parece muito porosa ao uso da máquina administrativa. Então, não é que, claro, só com reeleição o uso da máquina seja possível. Sim, não. sim. Mas Não a é regra. reeleição favorece o uso da máquina, daí certo. sermos contra. O senhor é favorável ao voto dos presos? Totalmente favorável. Briguei muito. Por isso, né? Briguei muito pelo voto do preso provisório, porque, a meu ver, é sempre uma questão de implementação de direitos fundamentais da Constituição. Eu tenho dito o seguinte: discordar da Constituição é um direito. Descumpri-la é hediondo. E essa frase, inclusive, não é minha. Eu achei que fosse... De quem é? Olha que vaidade. Mas não é, não. É do Ulisses Guimarães, né? Do falecido e saudoso Ulisses Guimarães. Ele disse mais ou menos isso, né? O direito de discordar é albergado pela Constituição, mas não o direito de descumprir. Se a Constituição diz que só o preso definitivo é que tem os seus direitos políticos suspensos, a conclusão razoável é que o preso provisório tem esses direitos. De votar. De votar. E, aliás, é um direito e é um dever. Né? E se ele não vota, a sua volta à sociedade fica muito prejudicada. E portanto, eu até critico a ideologização desse debate. Muitas pessoas disseram, mas eu sou contra, o cara está preso. Mas ou a Constituição é o pacto da sociedade civil, ou ela não é. Então, se ela é o pacto, e eu acredito nisso, e ela preconiza esse direito, os agentes públicos devem laborar para fazê-lo acontecer. Quando o senhor defende a instituição de uma justiça eleitoral permanente, o que quer dizer com isso? A justiça eleitoral tem uma característica notável, Cacilda. A cada 2 anos mudam os juízes. E lá no TSE, a cada 2 anos mudam os juízes. Eles podem, no máximo, ficar 4 anos. E, portanto, no quesito segurança jurídica, a justiça eleitoral deixa um pouco a dever. Porque mudam os juízes, né? E, portanto, orientações já consagradas, que todos já tinham se acostumado, de repente são modificadas. E, portanto, um corpo estável para a justiça eleitoral. Aliás, o Ministério Público Eleitoral autônomo, integrante do Ministério Público da União, também é algo que eu acho que seria um grande avanço institucional. Sou totalmente favorável. E lembrando aqui a quem estiver nos assistindo que isso não implica gastar mais dinheiro. Não implica? Não, porque... Como assim? Nós não entendemos isso. Hoje já há uma verba eleitoral paga aos juízes eleitorais e aos promotores eleitorais. Ah, é? Sim, e portanto trata-se simplesmente de derivar essa verba para a instituição nova que seria criada, a Justiça Eleitoral Permanente, o Ministério Público Eleitoral Permanente. Ou seja, é só uma questão de administrar de outra maneira, só. Administrar de outra maneira, precisamos de uma reforma na Constituição, mas vamos convir, reforma na Constituição, não, ao contrário, reforma na Constituição não é tão difícil no Brasil, né? Atualmente não é verdade, é verdade. Se fosse necessário uma lei complementar, eu diria, olha, é muito difícil. Mas emendas à Constituição a gente consegue com mais facilidade. Procurador, precisamos espalhar isso, né? Pois para que dê certo, então. Tomara, ou então não contar para ninguém, né? Para que dê certo. Tá certo. Agora, e a criação de um Conselho Nacional de Polícia? O senhor também aprova? Conselho Nacional de Polícia, com o histórico que nós temos, né? Da polícia ligada ao regime militar, tantas mazelas daí advindas. Então, nós somos a favor do surgimento de uma polícia totalmente sintonizada com o ideário da Constituição de 88. E o ideário da Constituição de 88 é: toda instituição deve ser controlada interna e externamente. Os juízes são controlados. Não temos agora o Conselho Nacional de Justiça? Os promotores são controlados. Não temos o Conselho Nacional do Ministério Público? Como a polícia, então, vai estabelecer um autocontrole, tirando esse papel do Ministério Público? Eu até digo o seguinte: se a polícia quer tirar esse papel do Ministério Público, talvez esse controle externo esteja se saindo melhor do que eu supunha. Ou seja, talvez o Ministério Público esteja exercendo bem esse controle. Porque se ele estivesse exercendo muito mal, ninguém estaria preocupado com isso e não seria a polícia.
Eu acho que a autoridade policial, o delegado policial, exerce uma função relevantíssima. Eu conheço delegados notáveis, vocacionados, e esses nunca temeram qualquer forma de controle. E, portanto, esses não temem o Ministério Público. Fica aí uma reticência, né? Fica. Bom, como nós estamos aqui numa conversa íntima, vamos continuar nela. O senhor gosta de trabalhar ao lado de juiz? É sempre um aprendizado, né? O juiz, o arquétipo do juiz, o excelente juiz, e eu tive a sorte de lidar com excelentes juízes, é aquela pessoa que muitas vezes desinflama o discurso. Ele desarma a lide e, portanto, num juízo muito ponderado, muito moderado, ele consegue extrair aquilo que muitas vezes a argumentação das partes procura ocultar. Tem sabedoria ali. Então, esse bom juiz, que é um juiz destemido, mas ponderado, que é um juiz corajoso, mas calmo, esse juiz realmente é uma delícia lidar com ele. Oxalá todos fossem assim, né? Às vezes, alguns não são, mas eu tive sempre uma relação muito favorável. Uma boa experiência. Uma boa experiência. O senhor é casado, doutor? Pois é, tem uma mulher que mora lá em casa, né? E de vez em quando eu mando ela embora, mas o fato é que ela tem a chave da porta principal. Aliás, ela tem e eu não, né? É mesmo? Então, muitas vezes eu preciso ligar para ela e falar, olha, abre a porta para mim. Ela fala, hoje não vou abrir, não. Tomar cuidado, porque hoje em dia é pior do que estar casado, né? Pois é, então meu estado civil tem essa indeterminação que um dia pode se voltar contra mim, né? A gente nunca sabe, né? Pois é. Em casa, como a família o considera? Um procurador muitíssimo vigilante às possíveis denúncias ou um fiscalizador mais compreensivo? Eu vou lhe contar um segredo. Lá em casa, a gente só fala de cinema, a gente só fala de teatro, de literatura, de música e de futebol. Mas o nosso labor jurídico a gente deixa do lado de fora. Não porque não seja muito agradável falar de direito, né? Estamos aqui falando de direito e é tão agradável. É agradável. Mas porque há o espaço para tudo. Há o espaço profissional, então há o espaço do profissional, há o espaço do marido, há o espaço do pai, há o espaço do filho, e nós procuramos sempre preservar isso. E por falar em futebol, quanto ao Santos Futebol Clube, tem valido a pena a adrenalina que o procurador vem queimando nos estádios? Pois é, olha, o Santos Futebol Clube é uma das nossas alegrias, né? E uma das tristezas também, né? É ultimamente uma das nossas alegrias. E é muito curioso porque há um advogado eleitoralista aqui em São Paulo, muito afamado, talvez o decano dos advogados eleitoralistas, que é o doutor Alberto Rolo. E nós, muitas vezes, lá no tribunal, nos colocamos em posição antagônica, né? Sim. Mas é muito curioso, porque ele sempre começa a falar mal das teses do Ministério Público, elogiando o Santos Futebol Clube. E eu sempre falo mal das teses dele, da defesa, elogiando o Santos Futebol Clube. Então, esse aspecto comum nos une. É muito bacana. Qual seria a maior alegria para o procurador Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, fora, é claro, assistir ao horário eleitoral gratuito? Essa é uma pergunta perigosa, né? Porque alegrias são de todo tipo, né? As alegrias, que venham todas. O senhor tem a liberdade de dizer aquela que o senhor bem entendeu. Que venham todas, né? Mas a maior alegria para o procurador Luiz Carlos dos Santos Gonçalves seria um dia ver um pleito eleitoral que observasse totalmente a lei eleitoral. Nós temos uma lei muito boa, aqui ou ali, né? Eu até já pontuei nesse nosso encontro, aqui ou ali modificações poderiam ser feitas, mas nós temos uma lei poderosa, uma lei boa, isso não é comum. Temos uma lei que permite, assim, coibir o uso da máquina administrativa, né, corrupção eleitoral. O dia em que os candidatos tivessem essa maturidade de perceber que não fica bem para eles, é feio descumprirem eles mesmos a lei, esse vai ser um dia de grande alegria. Vamos torcer por essa alegria do nosso digníssimo procurador. Doutor Luiz Carlos, foi um prazer imenso tê-lo aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo e a Pamages agradecem a sua participação. Fica a minha homenagem a todos os juízes de São Paulo. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.